Boa noite, pessoal. Sou o professor Márcio e creio que vocês não me conheçam. Nós vamos trabalhar com programação orientada a objeto, desenvolvimento orientado a objeto, POO ou DO, como quiserem, né? DOO ou POO, o pessoal está usando muito. Então vamos trabalhar com a prática de desenvolvimento orientado a objeto. Então eu vou fazer algumas colocações aqui para a gente entender um pouquinho e tentar aproveitar o máximo possível essas aulas. Primeiro, as minhas aulas vão ser sempre práticas, 100% práticas, com exceção dessa que eu vou fazer algumas introduções, algumas explicações, e as nossas aulas vão ser sempre práticas, tá bom? Bom, o que é que nós vamos ver? Programação orientada a objeto. O objetivo aqui é fazer com que vocês peguem aquilo que vocês estudaram em análise e projeto orientado a objeto, tá? Com o Anderson, se eu não me engano, foi isso? Professor Anderson, Apoliana, acho que teve uma troca ali. E o que vocês aprenderam com eles, não tudo, claro, porque nós não tem como a gente cobrir tudo, mas aquilo que eu considero, assim, digamos, importante, de peso, do ponto de vista de projeto orientado a objeto, o que vocês aprenderam com ele, eu vou colocar em prática com vocês. Ou seja, nós vamos pegar o que é um diagrama de classe, que é projeto, que é idealizado, que é um modelo que nós projetamos, baseado em tudo aquilo que vocês aprenderam. Lembra do ciclo de vida do software lá atrás? Lá, a análise de requisitos, engenharia de software, blá, 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 e chega em projeto. Tudo aquilo que nós fizemos lá no início do ciclo de vida vai culminar aqui na programação. Então nós vamos pegar a parte de projeto, que é o ML, que é o diagrama de classes, e vamos transformar isso em código, em programa de computador. Tá? Então essas 3 aulas que nós vamos ter vai ser baseado nisso. Desenvolver na prática, ou criar na prática aquilo que nós planejamos e modelamos lá na parte de projeto orientado a objeto. Beleza? Então esse é o objetivo. Como nós temos, digamos assim, o nosso tempo é um pouco resumido, naturalmente, né? Pouco tempo, então eu vou abordar alguns assuntos que eu acho, além de importantes, primordiais para vocês, que é o princípio de tudo. É natural que vocês tenham que ter uma certa bagagem, um estudo também para ir desenvolvendo e entendendo isso, tá bom? Bom, aqui eu vou trabalhar com o Visual Studio, tá? É indiferente a versão que você vai usar, se é a versão Visual, se é o 2010, se é o 2012, se é o 2013, se é o Express, é indiferente. O objetivo principal todos eles vão resolver. O que pode ser um pouquinho diferente são os menus que a gente vai acessar aqui, mas são menus simples e padrão praticamente em todas as IDEs. Então vou trabalhar com o Visual Studio 2012 aqui, né, nessa máquina, mas é indiferente a versão que você vai usar, tá bom? Tá? Tem algumas diferenças de uma versão para outra, mas não vai interferir no nosso estudo. O que precisamos saber, qualquer versão aqui é suficiente, ok? Bom, vamos dar uma olhadinha lá no quadro que eu quero conversar, vou explicar para vocês algumas coisinhas. Bom, o que é que a gente vai trabalhar então nesse curso inteiro, na aula inteira? Deixa eu achar um lápis aqui para me escrever, achei. Então o que é que nós vamos trabalhar no nosso... Ah, bom, é que estão falando que me pegar o azul, tá? Vocês gostam de azul? Bom, pessoal, o que que a gente vai trabalhar no curso, tá? Nessa disciplina inteira, não somente na teleaula, tá, pessoal? Não só nessa teleaula, a teleaula é parte, né, de toda a disciplina. Então, na disciplina inteira, nós vamos trabalhar lá o conceito, a aplicação de classes, né, como é que a gente cria classes dentro da ferramenta, como é que se instancia objetos, o que é o encapsulamento, como é que a gente faz herança, aonde acontece o polimorfismo, nós vamos ver isso daí, como é que a gente cria métodos e atributos dentro de uma classe, o que são modificadores de visibilidade, passa para mim, que são classes abstratas, vamos ver isso aqui, é bastante usado também em arquitetura e desenvolvimento de software, também métodos abstratos, claro, né, de classes abstratas. Classes estáticas também são ferramentas importantes para o desenvolvimento e, naturalmente, métodos e atributos de classes estáticas e interfaces ou interfaces, né? Como quiserem falar. Bom, tudo isso faz parte do conceito de programação orientada a objeto. Existem agora os níveis de estudo que a gente vai fazer, pode fazer em cada tópico desse. Naturalmente que nós vamos... eu vou abordar com vocês aqui alguns desses tópicos na parte prática. O resto, naturalmente, como vocês já conhecem a filosofia do EAD, vocês vão ter que dar uma estudada através de web aula, dos nossos livros, dos nossos fóruns, enfim. É aí que você vai buscar todo o conhecimento.
esta teleaula e as outras teleaulas, eu vou abordar alguns pontos, né, de tudo isso que nós vimos aqui. Então nós não vamos cobrir tudo nessa teleaula, nem nessa, nem na outra e nem na outra, porque é muita coisa para a gente ver. Então o resto vai ficar por conta de vocês. Vocês sabem disso, né? Acho que não precisa a gente ficar falando. Beleza? Passa para mim mais um cara aí. O que é que a gente vai ver, então, nesta aula hoje? Hoje, exatamente hoje, nesta aula prática, nós vamos entender aprender como é que eu crio uma classe em C#, como é que eu crio uma classe em .NET. E, naturalmente, uma classe composta de métodos, atributos e os tais construtores dessa classe. Então, nós vamos entender um pouquinho o que é e para que serve cada cara desse daí. Primeiro, para que serve uma classe? Você já deve ter estudado lá atrás com os professores de projeto e orientação a objeto, né? Análise de projeto orientado a objeto. Para que serve cada um deles? Então eu não vou falar tudo de novo aqui, né? Mas assim, só para a gente entender que o nosso sistema orientado a objeto, na realidade, é um programa composto de objetos que trabalham interagindo entre si para o objetivo do programa ser alcançado. E nós vamos então aprender como é que se cria uma classe, métodos, como é que se cria seus atributos e o seu construtor. E como é que a gente faz para instanciar um objeto em .NET. Beleza? Bom, o que eu tinha que falar para vocês de teoria e de introdução básica era isso. Qual que é o objetivo? O que nós vamos fazer agora? A partir de agora, a gente vai direto para a prática, mostrar como é que se faz tudo isso. Então, antes agora de nós entrarmos na prática para fazer isso daqui, eu quero só colocar aqui para vocês como é que nós vamos fazer. Nós vamos dar uma paradinha no meio, né, da aula, um determinado horário lá, onde eu vou dar um tempinho para que vocês elaborem perguntas, questionamento e enviem para a gente, e nesse intervalo nós vamos discutir essas questões. Beleza? Então não vou fazer como eu fazia antes, eu ia respondendo no ar aqui, né? Por questões estratégicas, então nós vamos deixar um espaço, um intervalo da teleaula para que vocês mandem os questionamentos, perguntas, dúvidas para a gente responder. Beleza? Bom, então para nós começarmos a trabalhar, sabemos que para eu construir um software, um dos requisitos é uma linguagem de programação, onde eu vou aplicar técnicas de programação e construir meu software. Técnicas e paradigmas, no nosso caso, orientado a objeto. Vamos trabalhar usando paradigma orientado a objeto e vamos aprender algumas técnicas orientadas a objeto para poder desenvolver o nosso software, beleza? Bom, então antes de nós começarmos a escrever código, vamos dar uma analisada nesse diagrama aqui. Joga para mim na tela o diagrama, olha lá. Pera lá, aí, esse cara aí. Esse diagrama aqui, né, vocês já devem ter aprendido. Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho, porque está meio fora, tá? Para tentar ficar tudo na tela. Tá aqui. Muito bem. Bom, isso daqui é um diagrama de classe, né? Deixa eu aumentar aqui. Beleza. Aumentou demais. Para lá. Beleza. Então, esse aqui é um diagrama de classe. Nós já conhecemos. Tem uma classe pessoa, uma classe turma, curso, conexão, disciplina, professor, né? E todas essas classes estão relacionadas, né? Bom, nós vamos aprender como é que se constrói na prática, como é que eu traduzo isso em código. Com tudo isso daqui, como é que eu crio essa classe, como é que eu faço esse relacionamento, como é que eu faço a multiplicidade, como é que eu crio a herança, como é que eu cuido disso, como é que eu cuido daquilo. Então, nessas 3 teleaulas, nós vamos tentar passar essas técnicas para vocês. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender hoje é como é que eu crio estes caras aqui. Como é que eu crio isso que nós chamamos de classe. Isso aqui é uma classe, isto é uma classe que vocês já aprenderam a fazer no Asta. Lembra disso? Lá com o professor Anderson? Então, vocês aprenderam a construir ou a modelar classes para um projeto. Agora nós vamos entender como é que se cria uma classe dessa, como é que eu faço para criar uma classe utilizando uma linguagem de programação. Pessoal, o que é importante? Vocês entenderem o conceito da orientação a objeto. Quando você aprende o conceito, o princípio, o paradigma de projeto e programação orientada a objeto,
É indiferente a linguagem que você usa. Então não importa se você usa Java, não importa se você usa .NET, se você usa Delphi, se você usa PHP. Não importa a linguagem que você use, desde que naturalmente essa linguagem suporte o paradigma orientado a objeto. Então em qualquer dessas linguagens você poderá aplicar essas técnicas que eu vou passar para você. É naturalmente que cada linguagem tem a sua característica. Característica que vocês vão enxergar, vão ver aqui dentro da ideia do Visual Studio, você talvez não vai enxergar isso na ideia do Java, e nem do PHP, e talvez nem do Delphi. Porque cada ferramenta tem suas características próprias, mas ela nunca vai alterar ou denegrir o padrão ou o paradigma da orientação a objeto. Então o princípio básico em qualquer linguagem é o mesmo. Existem linguagens que são fáceis para se trabalhar com orientação a objeto, outras um pouco mais complicada, outra é natural, outra você tem que fazer simulações. Então vai depender muito dessa linguagem que você vai usar. Mas o princípio básico, a técnica que eu aplico é a mesma. O padrão de programação orientada a objeto é o mesmo. Você pode mudar uma técnica de uma linguagem para outra por questões práticas da própria linguagem. Beleza? Bom, então como é que a gente faz para começar a trabalhar com programação orientada a objeto? Primeiro eu tenho que ter a minha modelagem. Está aqui, perfeita a minha modelagem. Agora eu vou começar a pegar essa modelagem e transformar em código. Só um alô que eu quero dar aqui. Boa parte dos alunos que estudam, que faz modelar, o pessoal que modela o sistema, faz o diagrama de classe, diagrama de atividade, diagrama de estado, diagrama de colaboração, diagrama de objeto. Às vezes o cara, num TCC, ele faz tudo aquilo dali. Quando ele vai construir o software, ele pega tudo aquilo que ele fez e faz assim, ó, joga fora e senta na frente do computador e começa a escrever código da cabeça dele. Então isso não adianta nada. Isso daí, pessoal... hoje no mercado existem profissionais e profissionais, né? Aquele profissional que desenvolve o processo, no caso do ciclo de vida de software, né? Desenvolve o processo de construção de software, observando as normas, as regras, né? De planejamento, de processo de software, para você ter qualidade no produto final. E existem profissionais que não estão muito atentos a isso. E eles passam por cima de algumas fases. Isto pode e vai refletir no seu produto final. Não necessariamente no seu software, mas o seu custo, a mão de obra, manutenção de software, portabilidade. Então tudo isso você pode sofrer se você não obedecer bem aquilo que foi projetado. Então eu parto do seguinte princípio. Você só vai programar aquilo que foi projetado. Se não foi projetado, não programa. Professor, mas como assim? Quer dizer que eu não posso melhorar o software? Pode e deve, né? Só que se você recebe um diagrama de classe e você fala assim, mas eu vou mudar essa classe, esse relacionamento eu vou puxar para cá porque vai ficar melhor. Talvez não seja você a pessoa para fazer isso, né? Então você de repente tem que recorrer à pessoa que fala, o que você acha da gente mudar aqui, fazer assim, assim? E aí então eu vou programar. Porque existem empresas onde você tem áreas específicas de funções, você tem equipe de analista, você tem a equipe de projetista, você tem equipe de programadores, você tem equipe de analista de negócio, você tem equipe de DBAs, de pessoas que se preocupam com funções específicas dentro do processo de desenvolvimento de software. Então não que eu não possa fazer, eu posso fazer, mas eu tenho que seguir os procedimentos normais de um processo de desenvolvimento de software. Então eu digo assim, você vai programar sempre aquilo que foi projetado. Se você quer mudar, eu vou dar um passo atrás, mudar o meu projeto, mudar o planejamento, ajustar o que tem que ajustar, aí eu vou um passo para frente e programo aquilo que foi programado. Este é o caminho correto. Isso é assim que deve ser feito. Então quando você for construir o seu programa, vamos pensar agora do ponto de vista acadêmico. Você vai lá fazer o seu TCC, você modelou, o seu orientador te orientou sobre os diagramas, assim que tem que ser e tal. Quando você sentar na frente do computador, que você for escrever o seu programa, pegue a sua documentação que está aqui e construa o teu software da maneira como foi planejado, da maneira como foi projetado. Mas não vai ficar bom. Então é porque você não projetou bom, não projetou bem. Então sempre programe na linguagem
os seus códigos da maneira como foi projetado, da maneira como foi planejado. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui. Ok? Fui claro? Bom, então nós vamos lá para a nossa ferramenta já, para a gente entender como é que eu vou criar uma classe dentro do meu Visual Studio. Vamos para lá? Então é assim. Estamos aqui no Visual Studio, numa IDE, e eu vou criar então um novo projeto para a gente dar início nessa parte prática. Então vamos lá. Pessoal, eu estou partindo do pressuposto, eu estou considerando que vocês já têm conhecimento prévio de C#, de Visual Studio e de C#, ok? Se você não tem, vai se tornar um pouco difícil para você entender. Eu não posso aqui ensinar, nem que eu, né, mesmo que eu quisesse agora, o tempo não é hábil. Então eu estou partindo do pressuposto que você já sabe pelo menos o básico da ferramenta, ok? Bom, então nós vamos criar um projeto novo. Eu posso criar aqui em New Project, ou vou lá em File, New, aquilo que vocês já aprenderam a fazer. Não é isso? Vou criar um projeto novo aqui. Vou criar um projeto Windows. Observe aqui, ó. C#, porque às vezes o cara cria em VB, né? Ou C++. Vamos escolher Visual C# e escolha a opção Windows. Professor, pode ser Windows, por que eu não posso usar Console Application? Você pode usar Console Application. Nas aulas atividades que eu passei para vocês, sugeri vocês usar Console Application, porque o objetivo não é trabalhar com Windows Form. Mas eu vou trabalhar aqui com vocês com Windows Form. Por quê? Simplesmente para fazer uma pequena diferença. Vê que é indiferente eu trabalhar em ambiente Windows Form ou Console Application. Né? Programação orientada a objeto é indiferente. Então vou usar aqui Windows Form de Visual C#, templates do Windows. E aí eu escolho a template. Opa, meu mouse aqui tá Windows Form. Beleza? Vou chamar esse meu projeto aqui de aula 1. Aula 1. E vou gravar aqui nesse carinha. Vamos lá. Bom, criei o projeto já conhecido. Bom, vou criar uma classe. Primeiro, como é que eu faço, professor, para começar a organizar minhas aplicações aqui? Bom, eu sugiro você criar pequenas pastas aqui, onde você vai colocando suas classes, suas bibliotecas, né, seus programas. Então eu vou fazer assim, ó. Vou clicar com o botão direito sobre o meu projeto aula 1, tá vendo aqui, ó? Botão direito. E vou adicionar, aqui, ó, cadê? add new folder. É uma pastinha que eu vou criar ali, ó, new folder. Deixa eu ver aqui, tá vendo? Aqui, new folder. Ele vai criar uma pasta para mim aqui, ó, tá vendo? Ó, e eu vou colocar aqui classes. Uma pastinha chamada classes, ó. Né? O que eu poderia fazer também? Botão direito, add, new folder. Vou colocar aqui formulários. Isso é uma questão de organização, tá, pessoal? Só para você organizar. Eu não vou criar formulários, estou dando só um exemplo. Bom, as minhas classes eu vou criar aqui dentro, ó. Né? Eu tenho uma pasta chamada classes, botão direito nela, adicionar, vou criar minha classe agora. Bom, no meu menu do Visual Studio já aparece a opção Class aqui. Se você estiver utilizando o Express, talvez não apareça aqui. Então você vai lá em New Item, ele vai voltar para cá. Deixa eu voltar aqui, dar uma reorganizada. Ele vai voltar para cá, Visual C#, Code, e aí vai aparecer aqui, ó, Class. Seleciona Class, que é a classe que você quer, e eu vou criar a classe. Bom, qual vai ser o nome da classe? Aqui eu tenho que dar o nome para o arquivo que vai compor a minha classe. Bom, se nós olharmos a nossa modelagem, eu vou criar essa classe aqui, ó. Vou criar a classe pessoa. Beleza? Então volto para cá e vou dar o nome do meu arquivo de pessoa. Por que pessoa, professor? Porque dentro desse arquivo vai conter a classe pessoa. Não teria justificativa o meu arquivo chamar produto e dentro do arquivo eu ter a classe pessoa. Né? Então vamos usar nome sugestivo para os artefatos que eu vou criar. Então dei o nome de pessoa. Clique em add. Tá aí a minha classe, ó. Tá criado aqui a minha classe, ó. Class pessoa. Beleza?
Bom, a minha classe, eu vou colocar um cara aqui na frente, ó. Presta atenção aqui, ó. Public. O que quer dizer public? Public, né? Significa que esta classe está com um escopo de visibilidade público, ou seja, qualquer objeto que importar ou que for usar esse programa meu aqui, vai conseguir acessar a minha classe pessoa, porque eu estou dizendo que ela é pública. Tudo que for público tem acesso global. De qualquer parte, de qualquer lugar, eu tenho acesso ao artefato que eu estou criando com o escopo de visibilidade chamado Publish. Tem um também chamado Private. O próprio nome fala, é privado, só vai funcionar, ou seja, só terá acesso para artefatos que estiverem dentro do mesmo programa, dentro da mesma biblioteca. Por isso chama-se privado ou private. Então eu vou colocar aqui Publish. Público. E se eu não colocar, professor, do jeito que estava, ela vai ser o quê? Vai ser privada. Vai ser uma classe private, tá? Então eu vou colocar aqui public. Bom, como é que eu começo então a escrever a minha classe? Toda vez que eu declarar uma classe desta forma, eu agora preciso montar a minha classe. E a minha montagem vai ser entre estes dois símbolos. A chave que inicia o corpo da minha classe e a chave que termina o corpo da minha classe. O que é o corpo, professor? Bom, como é composto, ou o que é que tem dentro de uma classe? Então, a classe ela é formada por atributos e métodos, onde os atributos definem a característica do objeto e os métodos definem o seu comportamento. É basicamente isso que tem dentro de uma classe. Se são atributos e métodos, então, dentro deste corpo, entre as duas chaves, eu vou definir os atributos e definir os meus métodos. Beleza? Bom, então se eu olhar aqui na minha classe, a minha classe pessoa está dizendo que ele tem um atributo ID, nome, endereço, bairro, cidade, estado e CPF. Perfeito? Então, estes caras eu vou criar dentro da minha classe. E eu vou para lá. Pessoal, se eu estiver correndo muito, vocês dão um berro aí, tá? Então eu vou criar primeiramente o meu atributo ID. Só que, de acordo com o diagrama de classe, este sinalzinho de menos aqui significa o quê? Que esse atributo é... Escreve aí, quem acertar vai ganhar um pirulito dos tutores. Então, o atributo que tem o sinalzinho de menos aqui dentro do asta significa que esse é um atributo privado ou um atributo private. Então, todos esses atributos que estão dentro da minha classe, de acordo com o meu diagrama de classe, são atributos privates. Então, é o que eu vou ter que escrever aqui. Eu vou ter que declarar esses caras com o escopo de visibilidade private. Então, vamos lá. Private. O meu atributo é ID do tipo inteiro, então é int. E ID. Fechei. O outro, nome do tipo char. Então vamos lá. Private char nome. O que mais? Endereço, bairro, cidade, estado, CPF. Então vamos lá. Endereço, bairro, não é isso? Se eu errei. Bairro. Cidade. O que mais tem lá? Bairro, cidade, estado e CPF. Estado e CPF. Beleza. Bom, eu tenho os atributos criados aqui de acordo com o meu diagrama de classe. Então, meu diagrama de classe está falando que esse cara é int e é ID, que esse cara é char e é nome, que esse cara é char e é endereço. Bom, eu tenho que respeitar o meu diagrama de classe, está escrito lá, ponto final. Bom,
Mas se eu olhar aqui o ASTA, né, em algumas ferramentas de modelagem, ou em algumas ferramentas ou linguagem de programação, char não é o mesmo tipo de dado que o meu diagrama está querendo expressar. Então, aqui ele está querendo dizer para mim que o atributo nome contém caracteres, char, não é isso? Só que char, aqui dentro do Visual Studio, é um tipo de dado que não comporta um nome, ele comporta apenas uma única letra, né? Então, para quem já viu em C#, sabe que char é um tipo de dado que comporta um único caractere. Então, não posso usar char aqui. Professor, então você está indo contra o diagrama de classe. Veja bem, a UML é uma linguagem de modelagem de referência. Para você, é uma referência para você construir os seus, a sua aplicação. Por quê? Cada linguagem de programação define um tipo de dado diferente para o mesmo conteúdo. Então você vai pegar lá numa linguagem string, na outra linguagem é char, na outra linguagem é um ponteiro para um char, na outra linguagem é caracteres, na outra linguagem é array de char. Então a UML ela é usada como referência para criar qualquer classe em qualquer linguagem de programação. Então lá no ASTA, quando ele quis dizer char, ele quis dizer um conjunto de caracteres. Então, cuidado na modelagem. Então, isso tem que ficar tudo muito bem documentado e provavelmente o professor Anderson já esclareceu isso para vocês. Então, neste caso, aqui dentro do Visual Studio, o nome é composto por muito mais de uma letra. Então, eu não posso dizer que é char. Char, ele só vai comportar uma única letra. Então, aqui dentro, eu vou usar o tipo de dado string para representar o char que o meu diagrama de classe lá está falando. Então, vamos mudar aqui, ó. Beleza? Tá lá. Muito bem. Para que serve atributos dentro de uma classe? Primeira pergunta. Qual é a finalidade de eu criar atributos dentro de uma classe? Bom, o princípio base da classe é o seguinte. Toda classe ela é responsável pelos dados que ela carrega. Toda classe é responsável pelos dados que ela carrega. Bom, se uma classe ela é responsável pelos dados que ela carrega, então eu preciso criar mecanismo para que ela contenha dados dentro dela. Eu preciso ter mecanismo dentro dela onde eu possa armazenar esses dados. De que forma são armazenados os dados dentro de classe? Dentro dos atributos da classe. Então eu já ouvi aluno falar, professor, como é que eu coloco, como é que eu gravo um determinado valor dentro de uma classe? Você não grava dentro de uma classe direto, você grava nos atributos desta classe. Então a função dos atributos é armazenar os dados que essa classe vai manipular ou vai ser responsável. Esses são os atributos. Então vamos ver como é que isso funciona. Depois que eu crio uma classe, criei uma classe, agora como é que eu faço para usar esta classe? Bom, sabemos que uma classe ela é apenas um modelo para se construir o objeto. Por isso, o paradigma é chamado de programação orientada a objetos. Para eu ter um objeto dentro do meu programa, eu preciso primeiro ter uma classe, porque a partir da classe é que eu crio objetos. E o ato de construir objetos a partir de uma classe, o nome dado é instância. Quando eu falo instanciar uma classe, instanciar um objeto, eu estou querendo criar um objeto a partir de uma classe. Professor, como assim criar um objeto a partir de uma classe? Um objeto eu só crio com base numa classe. Eu não consigo criar nenhum objeto do nada. Eu preciso ter uma classe como referência, como base para criar um objeto. Então, na realidade, a classe é a receita e o objeto é o bolo. Lembra disso? Quem aprendeu lá atrás? A minha classe é a receita do bolo. O objeto é o bolo propriamente dito. Para eu criar o bolo, preciso ter a receita. Para eu criar um objeto, preciso ter uma classe. Então, nós estamos criando uma classe onde vamos utilizar para se criar objetos. Agora, como é que se cria objetos a partir de uma classe? O nome dado a isso é instância. Instanciar um objeto. Instanciar um objeto é criar um objeto a partir de uma classe. E para que se instancia um objeto, professor? Porque o paradigma, é claro, é programação orientada a objetos. Tudo que funciona dentro de um programa orientado a objeto são os objetos. Então, se eu construir um programa
dentro do paradigma orientado a objeto, e que não tenha objetos dentro dele, esse programa não tem funcionalidade, não existe maneira. Como é que ele vai funcionar? Se toda a funcionalidade está dentro dos objetos. Cada objeto é responsável por uma ação. E aí, então, dentro de um programa, eu tenho um conjunto de objetos relacionados entre si e que vai funcionar. Então, para que isso funcione, eu preciso instanciar os objetos, para que ele entre no ar e cumpra o seu papel. Agora, como é que eu crio? Como é que eu instancio um objeto em C#? É assim, olha para cá. Então, nós vamos fazer assim. Então, nós temos aqui a classe pessoa, perfeito? Com esses atributos. Agora, eu vou lá no meu formulário, que você já conhece, está aqui, vou colocar um botãozinho aqui, tá? Também você já conhece, está lá o meu botãozinho, vou dar uma ajustadinha aqui, né? E vamos colocar assim, ó. Então, esse cara aqui vai instanciar o objeto. Deixa eu melhorar aqui, para ficar mais bonitinho. Colocar uma fonte um pouquinho mais maior. Aí. Olha lá. Então, eu tenho um pequeno botão, né? Fiz grandão assim, que é para ficar bem, todo mundo enxergar. Então, eu fiz um botão aqui, nesse meu formulário, e vou executar ele. Quando eu clicar nesse botão, ele vai instanciar um objeto. Então, vamos lá. Vou lá no clique do botão. Aqui eu vou instanciar um objeto daquela classe que eu acabei de criar. Professor, como é que ele vai enxergar essa classe? Como é que ele vai saber que eu criei essa classe? Bom, em primeiro lugar, vamos dar uma olhada aqui no nosso projeto aqui, ó. Minha Solution Explorer. Não é isso, ó? Eu tenho aqui o meu projeto Aula 1. Dentro do meu projeto Aula 1 eu tenho uma pasta chamada classes e dentro da minha pasta chamada classes eu tenho minha classe pessoa. Então eu vou ter que informar isso para ele aqui, ó. Né? Então eu tenho que chegar aqui no meu formulário e falar para ele assim, aqui no meu Code Behind, eu vou ter que informar para ele que eu vou usar aquela classe que está dentro daquela pasta. Então eu tenho que declarar o namespace daquela classe. O que é o namespace? É esse nome aqui que a gente vai dar para ele, ó, aula 1, classes, ou seja, é como se fosse aquelas pastas do Windows. Né? Estou informando para ele que eu vou usar objetos que estão dentro dessa pasta. Para isso eu tenho que escrever assim, ó. Olha lá. Usem aula1.classes. Na realidade, eu estou apontando para ele. Fala, dentro do meu projeto Aula 1, eu vou usar as classes que estão dentro da pasta classes. É isso que eu estou falando. Ó. Use a pasta classes que está dentro do projeto Aula 1. Quando eu faço isso, aquela classe fica visível para mim. Beleza? Bom, continuando então. Como é que eu instancio um objeto? Primeiro, pessoal, para eu instanciar um objeto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma variável do tipo daquele objeto que eu quero criar. Bom, como é que se cria uma variável? Vocês já aprenderam a criar uma variável. Se eu quiser criar uma variável do tipo inteira, int número. Olha lá, criei uma variável do tipo inteira. Quero criar uma variável do tipo double. Double valor. Quero criar uma variável do tipo string. String nome. Quero criar uma variável do tipo data. Data date time data. Não é assim que a gente faz para criar variáveis? Toda vez que você quer criar variável, o que você faz? Primeiro, define um tipo, depois o nome da variável. Tipo, nome da variável. Tipo, nome da variável. Tipo, nome da variável. Beleza? Bom, e eu disse então que para eu instanciar um objeto de uma determinada classe, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma variável do tipo do objeto, ou seja, do tipo da classe que eu quero instanciar o objeto. Então, se eu quero criar uma variável que é do tipo pessoa, ou seja, do tipo da classe pessoa, o que eu tenho que fazer? Primeiro o nome, depois o nome da variável. Entenderam? Então, o que eu fiz nessa linha? Criei uma variável chamada pessoa, do tipo pessoa. Vou mudar isso aqui para não dar nó na cabeça. Vamos colocar aqui. Aluno, pronto. Né? Criei uma variável com o nome aluno do tipo pessoa. Aqui eu criei uma variável data do tipo datetime. Nome do tipo string. Valor do tipo double.
número do tipo int. Então, criar uma variável do tipo de uma classe é simplesmente usar o tipo e o nome da variável. Beleza? Então, toda vez que você quiser criar, instanciar um objeto de uma determinada classe, primeira coisa, crie uma variável do tipo da classe que você quer instanciar o objeto. Deixa eu apagar isso aqui, tá? Muito bem. Criei uma variável do tipo aluno. Agora, como é que se instancia um objeto? Como é que se cria um objeto? Desta forma, ó. Aluno new. Você vai usar o operador new. Toda vez que você quiser instanciar um objeto qualquer, sempre você vai usar o operador new. O operador new é o que instancia objetos. Aí aqui na frente do new você vai dar o nome da classe que você deseja criar um objeto para a variável aluno. Então, automaticamente, ele já listou para mim aqui embaixo, ó. Porque ele sabe que aluno é do tipo pessoa. Então, ele já listou aqui, ó, tá vendo? Então, eu só coloco lá o pessoa e sempre abro e fecho parênteses no final. Pessoal, isso daí é instância de objeto. É assim que eu instancio um objeto. Beleza? Crio uma variável do tipo da classe que eu desejo instanciar e depois atribuo, sinal de atribuição, uma nova instância da classe pessoa. Beleza? Ficou claro isso? Para instanciar um objeto, é assim que eu faço. Bom, professor, quem que é o objeto aí agora? O objeto agora está dentro da sua variável. Nesta linha aqui, eu só tenho a declaração de uma variável. Ou seja, eu tenho uma variável que é do tipo pessoa. Mas o que tem dentro dela? Nada. Dentro dela não tem nada. Simplesmente tem uma declaração dizendo que esta variável é do tipo pessoa. Mas o conteúdo dela é nulo ou null. Não tem nada. Ela vai passar a ter quando eu instanciar, olha só, quando eu instanciar um objeto para ela. Quando eu dou um new e o nome da classe e um par de parênteses no final, eu estou, na realidade, criando um objeto dentro da variável aluno. Por isso que a variável tem que ser do mesmo tipo do objeto que eu quero instanciar. Então, nesse momento, eu tenho um objeto aluno, um objeto do tipo pessoa instanciado dentro da variável aluno. Beleza? Galera tá pedindo para eu ir devagar aí, né? Eu vou tentar, mas não posso ir muito devagar, senão nós não vamos ter tempo, hein? Tá bom? Vamos tentar devagar, então. Beleza? Bom, então é assim que eu faço para instanciar um objeto. Professor, depois que eu instanciei um objeto, para que esse objeto serve? Qual é a função dele? Bom, o objeto, uma das funções desse objeto é armazenar dados referente a ele. Ou seja, se eu quero armazenar dados em memória referente a um aluno, então vou instanciar um objeto do tipo aluno e dentro desse objeto vou colocar as informações que eu preciso. Agora, professor, como é que eu coloco, como é que eu vou colocar informações dentro desse objeto? Então você vai chamar o objeto, aluno, e você vai colocar um ponto. Você vai colocar um ponto. Quando você colocar um ponto aqui, ele vai listar todos os atributos e métodos que tem dentro do seu objeto aluno que possuem o escopo de visibilidade publish. Beleza? Quando eu chamo o meu objeto, coloco um ponto, ele vai listar todos os atributos, propriedades e métodos que tem dentro dele, porém que contém o escopo de visibilidade publish. Professor, mas cadê aqueles atributos que nós colocamos aqui, ó? O ID, o nome, endereço, cadê? Não está aparecendo aqui, não está visível para o objeto. Por quê? Por quê? Porque se nós olharmos dentro da classe, olha lá, se nós olharmos dentro da nossa classe, todos os atributos são privates. Ou seja, quando eu tenho atributos private, ele não aparece no objeto. Professor, quer dizer que então esses atributos não estão dentro do objeto? Eles estão aqui dentro, só que não aparecem para mim, ó. Opa!
Por quê? Porque o objeto encapsulou isso. Ele não deixa eu ter acesso àqueles atributos. Aí você fala assim, ué, professor, para que é que eu vou querer um objeto que possui atributos privados? Partindo do princípio que atributos privados não são publicados para o objeto, ou seja, eles não aparecem aqui, ó. Opa. Vamos lá. Eles não aparecem aqui. Bom, para que esses objetos apareçam aqui, eu tenho que chamar ele de público. Eu tenho que mudar o escopo de visibilidade para publish. Vamos ver? Vou mudar lá. Se eu chegar aqui agora, no lugar de private, eu colocar publish, vou dar um copy aqui, vou colocar no lugar de private, vou colocar publish. Se eu agora vou voltar para o meu objeto, acabei de fazer uma mudança, vou para cá agora, coloquei o ponto, né? Vou dar um Ctrl barra de espaço do lado do ponto, ele vai listar para mim. Agora ele aparece, ó. Então agora ele aparece todos os atributos que tem lá dentro, ó. Bairro, cidade, CPF, endereço, estado, ID, o que mais? Nome. Professor, e esses negócios aqui, ó? Get hashcode, get type, toString. O que é isso daqui que nós não criamos dentro da nossa aplicação, tá? Isso daqui são propriedades e métodos de uma classe pai de todas as classes em C#. Nós vamos ver isso na próxima aula, tá? Quando falamos de herança. Na realidade, equals, get hashcode, get type e toString são métodos herdados de uma classe pai, que é a classe object, de toda a classe em C# herda da classe Object. Mas não se preocupem com isso, tá? Vocês vão entender isso na segunda teleaula que eu falo sobre herança. Beleza? Bom, basta entendermos então que quando eu coloquei publish, eles aparecem. Beleza? Bom, agora é só eu fazer o quê? Colocar os dados aqui dentro. Então, por exemplo, eu quero colocar um ID, né? Então eu vou colocar aqui o meu ID igual 10. Então olha o que eu estou fazendo. Estou colocando, gravando o valor 10 dentro do atributo ID do objeto aluno, que é uma instância da classe pessoa. E é assim que eu vou colocando dados dentro dos atributos. Beleza? Tranquilo? Então, é assim que eu faço para atribuir valores para atributos de um objeto. Tá? Sempre que eu quiser armazenar dados em objetos, na realidade eu estou armazenando dados aonde? Em atributos desse objeto. E para que eu consiga armazenar dados em determinados atributos, esses atributos precisam estar publicados, têm que ser públicos. Beleza. Professor, mas se para eu gravar dados dentro de um objeto, os atributos precisam ser públicos, qual é o objetivo de se criar atributos privados? Qual é o objetivo de criar atributos private? Para que fazer isso? Bom, dentro de uma classe, dentro do princípio de orientação orientada a objeto, tem um cara chamado encapsulamento. E eu disse no começo da aula, assim, que toda classe ela é responsável pelos dados que ela carrega. A professora está aqui dando tchau para mim. Vou dar um beijão para ela. Bom, toda classe é responsável pelos dados que ela carrega. Se ela é responsável pelos dados que ela carrega, ela tem que se preocupar com a integridade desses dados que ela mesma carrega. O que significa isso? Imaginem vocês, eu chegar para você assim, ou você chegar para mim e falar, ô professor, eu tenho a senha do meu banco aqui, você não quer guardar ela para mim? Né? Guardo, com o maior prazer, né? Bom, mas eu vou guardar. Agora, que garantias eu vou te dar que outras pessoas não vão ler essa senha sua? Que eu estou responsável por ela? Que garantias eu vou te dar? Se qualquer pessoa que perguntar para mim, Márcio, deixa eu ver a senha do fulano, tá aqui. Que garantia eu vou te dar? Então, quando nós falamos em encapsulamento, nós queremos dizer isso. Nós vamos
criar um mecanismo dentro das nossas classes, dentro dos objetos, que vão pegar esses dados e proteger de tal maneira que os dados não vão estar disponíveis assim tão fáceis, ou de maneira assim, sem manter uma integridade. Então, o que normalmente fazemos? Criamos atributos privados, onde os dados vão estar ali, belezinha, guardadinho, mas ninguém tem acesso direto ao dado, ninguém vai conseguir ter acesso direto. Você não vai conseguir lá chegar e pegar os dados. Eu preciso primeiro passar por uma coisa chamada proteção, integridade. Deixa eu ver se eu consigo chegar nesses dados aqui, se eu tenho autoridade para isso. Então, quando nós falamos em encapsulamento, eu estou protegendo esses dados. E para proteger esses dados, eu uso um escopo de visibilidade chamado private, ou seja, os dados que estão ali dentro, velho, ninguém consegue chegar até ali. Peraí, professor, se ninguém consegue chegar, como é que eu vou colocar dados lá dentro? Como é que eu vou guardar dados lá dentro? Bom, aí nós vamos pensar num mecanismo para que nós possamos, então, guardar dados lá dentro e tirar dados lá de dentro. Beleza? E esse mecanismo chama-se encapsulamento. Aí nós vamos fazer uma pequena mudança ali. Pessoal, eu vou dar um tempinho para vocês formularem suas perguntas, seus questionamentos, dúvidas que vocês tiverem, e vocês montem tudo, manda para a galera aqui, e aí a gente vai abrir aqui, conversar com vocês e discutir e responder aquilo que for possível, tá bom? Então vou dar aí uns 5, 6, 7 minutinhos para a gente pensar, para vocês elaborar questões e manda para mim aqui, tá bom? Então daqui uns 5, 6 minutinhos a gente volta.
Daí, pessoal, tem bastante pergunta aí? Bom, a galera de Sobral está perguntando assim para mim. Professor, o aluno Silvano pergunta se na omissão do escopo de visibilidade private, o C# já entende que o atributo deve ser o default. Exatamente isso. Se eu não estipular nenhum escopo de visibilidade, automaticamente ele assume que é private. Então, se você colocar lá algum atributo que você não determina qual é o escopo de visibilidade, se é público ou private, ele assume private, tá? Pode ficar tranquilo. Arapiraca. Professor, existe outra forma de instanciar uma classe? Não, só assim. Só dessa forma. Existem abstrações para você criar objetos, mas no final da história, o último comando é esse cara para instanciar objeto, tá? Santiago, Rio Grande do Sul, é isso? Por que todos os atributos são privates? Bom, é isso que nós vamos discutir, né? Os atributos vão ser privates porque nós vamos trabalhar com um princípio de encapsulamento. Aí nós vamos ver como é que é o mecanismo de encapsulamento. Por isso que eles têm que ser privados, para proteger os dados. E aí então eu vou criar um mecanismo para acessar esses dados aí, beleza? Sobral. Professor, o aluno Kennedy pede para você explicar um pouco mais detalhado sobre encapsulamento. É isso que nós vamos falar agora, tá? Eu vou detalhar mais sobre encapsulamento, o que é isso e como é que funciona. Porque nós vamos criar um mecanismo aí que vai determinar a proteção dos dados, que é o princípio do encapsulamento. Beleza? Acabou as perguntas, né? Então vamos lá. Continuando então. Bom, vimos então que atributos private eu não consigo acessar aqui. Opa, deixa eu colocar aqui. Atributos private ele não mostra aqui, certo? Mostrou agora porque eu mudei o escopo de visibilidade para publish. Só que ele não pode ser publish porque eu perco o encapsulamento, perco a proteção dos dados. Ou seja, desse jeito aqui eu coloco qualquer coisa aqui, ó. Eu posso colocar isso aqui, né? Posso colocar qualquer coisa aqui no CPF, né? Eu posso colocar letras, números, espaço, então... Só que o CPF, por exemplo, não pode ser esse lixaiado aí, né? O CPF tem que ser algo que seja um CPF, né? Tem que ser um cara que seja um CPF válido. Então, se eu deixar o meu atributo aqui, o cara digita o que ele quiser aqui dentro. E aqui dentro só pode, no caso do CPF, só pode entrar valor válido como um CPF, né? O nome, por exemplo, você fala, professor, mas como é que você vai validar o nome? Bom, eu posso validar o nome, por exemplo, aqui só pode entrar, aqui poderá entrar letras, um nome com no máximo 30 caracteres. Não tem como validar se vai só entrar um Márcio ou isso, enfim. Mas eu posso proteger esses dados, permitindo entrar somente os dados da forma que eu pretendo, que eu preciso. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar na minha classe, onde é público, volto tudo para private, certo? Como eu sou preguiçoso para escrever, eu vou copiar e colar aqui, ó. Beleza? Então, professor, por que você voltou os atributos para private? Porque eu tenho a intenção de proteger os dados que vão estar contidos dentro desses atributos. Professor, explica melhor o que quer dizer essa proteção. Vamos explicar para você o que é proteger esses dados. Bom, depois que eu fiz isso, se eu voltar aqui, vocês vão perceber que, ó, tá tudo grifadinho aqui, ó, não tenho mais acesso, né? Então, aqui eu não consigo mais gravar mais nada. Professor, como é que eu vou gravar esse negócio lá dentro? Então, se esse negócio está protegido. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um mecanismo que permite eu gravar os dados dentro de cada um desses caras aqui. Bom, eu vou começar... Opa! Eu vou... Isso aqui é o meu zoom que fica louco. Às vezes eu mexo o mouse um pouquinho e ele sai do lugar, tá? Por isso que ele fica meio malucão. Bom, eu vou começar, pessoal, pelo encapsulamento do campo CPF, que é o mais claro aqui, né? Então, por exemplo, eu vou criar um método de acesso a esses dados. Quando eu falo criar um método de acesso, é criar uma barreira para se acessar. Por exemplo, o que significa isso? Por exemplo, para você entrar dentro de um determinado estabelecimento, por exemplo, na Unopar, né, eu tenho um cartão, onde eu passo o cartão na catraca, a catraca destrava para mim e eu entro dentro da instituição.
né? Isso eu estou dando um exemplo, não no par, pode ser em qualquer outro lugar, pode ser dentro de uma empresa, né? Abre um portão, abre uma porta. Então, a proteção do ambiente é baseado na autenticação de alguém que queira entrar naquele ambiente. Então, se eu quero entrar dentro dentro da Unopar, dentro das instalações da Unopar, eu preciso me identificar. Então, eu passo o cartão na catraca, a catraca destrava e eu entro. Então, por isso que isso se dá porque ela não permite que qualquer pessoa entre dentro da instituição. Existe uma regra para se entrar. Qual é esta regra? Ser funcionário ou ser aluno da instituição. Então, ela encapsulou uma regra dentro da catraca que diz: você pode entrar se você for professor ou se você for funcionário ou se você for aluno. O que é que nós vamos fazer? Este mesmo princípio. Eu vou criar um mecanismo aqui dentro que vai permitir entrar dados dentro do CPF, mas só vai entrar o dado se esse dado for realmente um CPF válido. Se não for um CPF válido, eu não vou deixar entrar. Então, eu vou criar uma coisa chamada propriedade pública. Eu tenho meu atributo private e vou criar uma propriedade pública. Como é que se cria uma propriedade pública? Tá? É isso aqui, ó. Vou criar com escopo de visibilidade publish. Eu vou criar uma propriedade, eu vou explicar, né? Vocês vão entender a hora que ela estiver pronta. Eu vou criar uma propriedade, um mecanismo de gravação para permitir gravar dados em CPF. Então, esta propriedade tem que ser do mesmo tipo do atributo que eu desejo manipular. Então, vai ser string. Olha lá, vou criar um mecanismo para acessar CPF. Então, esse mecanismo tem que ser do mesmo tipo do CPF. Que nome eu vou dar para esse mecanismo? Vou dar o mesmo nome do atributo, só que vou colocar a primeira letra maiúscula. Por quê, professor? Porque já pensou se eu colocasse isso aqui, ó, dados, né? Esses dados vão fazer referência a qual atributo? Não sei. Pelo nome, não sei. Então, para ficar fácil, eu uso o mesmo nome do atributo, certo? Só que eu uso o primeiro caractere em maiúsculo, senão ele vai achar ruim. Beleza? Bom, é como se eu criasse um outro atributo, vocês estão percebendo? Private, string CPF, publish, string CPF. É a mesma coisa. Só que olha o que eu vou fazer, presta atenção que o tio vai fazer agora. Aqui em cima, eu tenho um atributo. Aqui embaixo, eu também tenho um atributo. Olha só. Aqui eu tenho um atributo CPF e aqui eu tenho um atributo CPF, que são diferenciados apenas pela letra maiúscula do primeiro aqui. Esse aqui é um atributo público e esse é um atributo private. Só que, ao invés de eu criar um atributo private, um atributo público, eu vou criar uma propriedade pública. Aí ela é diferente. Eu tiro esse ponto aqui, eu vou dar um enter e eu vou fazer assim, ó. Abrir um par de chaves aqui. Aí eu vou escrever isso aqui. Presta bem atenção no que o tio vai fazer, ó. Professor, regaçou, lascou tudo, eu não entendi nada que está escrito aí. Lógico, eu vou explicar agora. Vamos lá. Pessoal, para quem já programou em Java, por exemplo, né? Se alguém já teve contato em Java, em desenvolvimento orientado a objeto em Java, vocês vão perceber que em Java, para cada atributo private que você tiver dentro da sua classe, eu tenho que criar um método get e um método set. Isso é para quem programou em Java, né? O que é esse método get set? Então, por exemplo, se eu tenho um atributo CPF, que está lá privado dentro da minha classe, lá em Java o cara cria um método set CPF e um método get CPF. Bom, só para quem programou em Java. Professor, ninguém programou em Java aqui, então eu vou explicar em .NET, em C#. O que significa? Que quando eu crio uma propriedade, isso agora em C#. Lá em Java você cria métodos get e set para cada atributo. Aqui em .NET
em C#, eu crio uma coisa chamada propriedade. O que uma propriedade faz? Na realidade, uma propriedade, ela cria métodos de leitura e métodos de gravação dentro de um atributo. Vamos lá. Para que serve um atributo? Para eu gravar dados dentro dele, nós vimos, né, que eu consigo gravar dados dentro dele, ou para eu ler os dados que tem dentro dele. Então, get quer dizer o quê? Pegar. É quando você quer pegar os dados que tem dentro de um atributo. Set quer dizer o quê? Setar um atributo, dar um valor para ele, ajustar, colocar informação nele. Então, quando você fala que você vai setar um atributo, você diz que você está gravando um valor para ele. Quando você diz que vai fazer um get nesse atributo, na realidade você está dizendo que você vai ler os dados desse atributo. Quando nós criamos uma propriedade, eu estou criando um método de leitura e um método de gravação para algum atributo private. Então, quando eu criei um atributo private chamado CPF, significa que ninguém vai ter acesso a esse atributo porque ele é private. Ponto final. Bom, professor, para que eu vou querer um atributo private que ninguém vai conseguir ler nem gravar? Porque eu estou protegendo os dados dele. Quem vai fazer isso é um outro mecanismo que chamamos de propriedade. Esta propriedade é que vai permitir você ler os dados ou setar os dados desse atributo. Professor, mas não dá na mesma? Dá na mesma se eu simplesmente criar esse método e não colocar nenhuma regra para ele acessar esses dados. O que eu vou fazer? Eu vou colocar agora dentro da propriedade CPF regras para acessar e regras para gravar dados dentro do atributo. Perceba que agora não é simplesmente chegar lá e jogar os dados e colocar os dados lá. Agora eu tenho um mecanismo que fica vigiando esse dado, que fica cuidando desse atributo, para que ninguém coloque algo que não seja pertinente àquele atributo. Então eu estou criando como se fosse um porteiro que fica cuidando da entrada dos dados e cuidando também da saída dos dados, para que as informações fiquem íntegras dentro da classe. Então o método ou a propriedade que eu crio para acessar um atributo tem esta função, encapsular uma proteção de dados para acessar ou gravar os dados naquele atributo. Beleza? Vou falar bem devagar agora. Este é o método de encapsulamento. Encapsular significa eu criar um atributo private e criar um mecanismo público que permite ler e gravar dados naquele atributo. Professor, mas só isso? Não. Aí neste mecanismo eu vou colocar regras, algumas regras que pode permitir ou não a leitura ou a gravação desses dados em atributos. Exemplo, eu poderia muito bem falar assim, dentro de um método CPF, a hora que o cara fosse gravar ou ler os dados do CPF, por exemplo, eu poderia, neste método, verificar se ele tem privilégio para ler dados de CPF da pessoa. O cara logou com um usuário e senha e lá o cara no banco de dados fez todo aquele mecanismo lá e falou, pô, esse cara aqui não pode ler dados de pessoa. Ele não pode ler os dados de pessoa. Então, quando você estiver tentando ler os dados do objeto pessoa, o meu objeto vai verificar, peraí, deixa eu ver quem que é esse cara, qual é o login que está? Ah, o login é o tal, a senha é tal, peraí, deixa eu ver. Não, lá no banco de dados ele fala que este usuário que está logado nesse momento não pode acessar os dados de CPF de pessoa. Então, perceba que agora eu criei um mecanismo protegendo os dados para que não é qualquer um que chega agora e tenta ler, qualquer um que chega e quer gravar. Quando eu falo em encapsular dados, é eu criar regras, um mecanismo contendo regras, onde eu permito ou não o cara ler os dados, onde eu permito ou não o cara gravar os dados. Ou então, regras que vão definir como esses dados vão ser gravados e como esses dados vão ser lidos. Aí essas regras são muito variadas. E aí o programador, o projetista é que vai determinar quais são as regras que eu vou definir para a leitura e gravação de cada atributo.
Por quê? Porque eu estou dizendo que esses atributos estão sendo protegidos. É função da classe proteger. Então eu tenho que criar mecanismo de proteção, onde a classe possa usar esse mecanismo de proteção. Então quando nós falamos em encapsulamento, significa eu criar regras encapsuladas. O que é criar regra encapsulada? Eu colocar regras dentro de um determinado mecanismo que vai ler ou gravar dentro de atributos. Professor, mas como são essas regras? Pura programação C#. Pura programação C#. Tá? Como isso, professor? Como é que a gente faz isso? Então presta atenção como que a gente vai fazer um mecanismo de leitura e de gravação do campo CPF. Presta atenção como é que a gente vai fazer. Olha aqui, ó. É assim. Então, por exemplo, quando eu criei... Pessoal, só responde para mim se o zoom tá bom assim. Se vocês querem que eu dê um zoom maior, tá? Só responde para mim aí, tá? Bom, então aqui, pessoal, eu criei uma... Professor, qual é a diferença visual que eu olhando no C# entre um atributo e uma propriedade? Um atributo é isso aqui, ó. A propriedade é quando eu tenho os métodos get e set encapsulado dentro dele, ó. Percebeu? Então eu tenho aqui o corpo da minha propriedade, eu tenho um método get e um método set. O que o método get vai fazer? Primeiro, get quer dizer o quê? Ler, pegar os dados. Então, este método aqui está dizendo o seguinte, quando alguém tentar pegar os dados dessa propriedade, o que ele vai fazer? Ele vai retornar os dados que estão no atributo CPF. Então, o método get desta propriedade vai fazer o seguinte, quando alguém tentar pegar os dados da propriedade CPF, ele automaticamente vai verificar o método get. O que é para mim fazer? Aí ele vai olhar aqui dentro da chave. Ah, é para mim retornar o valor do atributo CPF. Ah, então ele vai lá, pega o CPF e retorna para quem está tentando ler. Ou quando alguém estiver tentando colocar dados na propriedade CPF, tentar colocar dados aqui dentro, ele vai verificar antes. Espera aí, deixa eu ver o que o método set fala que é para mim fazer, porque set é gravar. Aí ele fala assim, bom, você pega o valor que ele está te passando e atribui para o atributo CPF. Então, para o dado chegar nesse atributo, ele tem que passar por aqui, ó. Entenderam o que é encapsular? Eu estou colocando uma regra dentro de uma propriedade para chegar até o atributo. Professor, mas aqui não deu em nada, ele vai direto. Do jeito que está, vai. Nós vamos colocar uma regrinha aqui para validar agora. Tá bom? Então, como é que funciona basicamente isso? Né? Se eu olhar agora lá na minha classe formulário, agora eu vou ver como é que ficou a instância lá. Se eu for lá no meu formulário, né? E se eu vir aqui onde nós instanciamos, lembra? Se eu vir aqui agora, ó, e colocar aqui o aluno, ó, o atributo, a propriedade CPF aparece agora, ó. Tá vendo aqui? Agora apareceu a propriedade CPF e não o atributo CPF. Percebe que está a letra maiúscula? Então eu sei que isso aqui é o atributo porque na minha classe eu programei a propriedade com o mesmo nome do atributo. A única diferença é que a primeira letra é maior. Então, quando eu faço isso aqui, ó, que o CPF vai receber um CPF qualquer, ó. Quando eu faço isso aqui, eu estou tentando colocar este valor aqui dentro. Quando eu estou tentando gravar um valor dentro da propriedade, aí voltamos para a classe agora. Então, quando eu colocar o valor aqui dentro, lá naquela linha, ele está jogando o valor aqui dentro. Quando ele tentar colocar o valor aqui dentro, ele vai falar, opa, peraí, não vou colocar não, deixa eu ver o que o método set fala que é para mim fazer. Porque se o cara está tentando gravar, então eu vou consultar o método set. O que é para fazer set? Ele fala, não, pega o valor e joga para cá. Não teve regra nenhuma? Por enquanto não. Mas e se eu quisesse ler, né? Então joguei o valor lá dentro. Agora eu quero pegar o valor que está dentro do atributo CPF. Então eu vou criar uma variável aqui, tá? Qualquer. Por exemplo, ó. Né? E agora eu vou pegar o valor que está dentro da classe para jogar dentro da variável que eu acabei de criar. Então ficaria assim, ó. Meu documento CPF vai receber aluno.cpf. Quando eu fiz isso aqui, ó, o que nós entendemos? Que eu quero pegar o conteúdo que está aqui e jogar para dentro da variável documento CPF. Isso aqui é o que aqui dentro, pessoal? É uma leitura. Estou pegando o valor daqui para colocar aqui.
Então, nesta linha, o C# entende que ele quer ler o conteúdo de CPF para gravar dentro do documento, dentro da variável documento CPF. Então, voltamos para a classe. Então, quando ele estiver lendo, quando ele entender que ele está lendo, querendo pegar o valor daqui, ele fala, opa, não vou entregar. Deixa eu ver primeiro o que o método get fala para mim. Fala o quê? Ah, só retorna para ele o CPF. Aí ele vem aqui e retorna para cá. Então, é assim que funciona o mecanismo de encapsulamento no C#. Então, tudo que eu quiser fazer dentro desse cara, vai ter que passar por aqui, ó. Eu não consigo mais acessar direto. Eu tenho que passar por aqui. Beleza? Bom, mas aqui não tem regra nenhuma. Certo? Não tem regra, ele está jogando direto. Eu posso criar uma regra aqui. Como que eu crio uma regra? Eu posso falar assim para ele. Então, eu vou fazer assim, ó. Ó, só vou mudar de linha. Olha o que eu vou fazer. Eu vou mudar um Enter aqui e um Enter aqui. Viu o que eu fiz? Só mudei, não deixei tudo numa linha só. Só vim quebrando as linhas. Por quê? Porque vai ficar mais fácil. Vou fazer de novo, você que não entendeu aí, ó. Você que tá dormindo, até babando aí no fundo. Presta atenção, ó. Eu vou simplesmente, não vou deixar tudo numa linha só, né? Eu vou quebrar a linha, ficar mais fácil para programar. Eu vou dar um Enter aqui no final, no começo da barra, para barra e para baixo. No começo do código eu dou um Enter e no final aqui, então ficou assim, ó, né? É a mesma coisa, pro C# não tem diferença nenhuma. Só tem visual pra gente. Porque vai ficar mais fácil eu escrever isso aqui, ó. Escrever o código aqui dentro. Ó. O que eu vou fazer agora? Olha o que eu vou fazer, ó. Presta atenção. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer diferente, peraí. Isso aqui é uma regra, pessoal. Isso daqui é uma regra que eu impus, que eu coloquei. O que eu fiz? Eu simplesmente falei para ele que quando alguém quiser setar o valor, né, estiver gravando, antes de eu jogar o valor, eu faço assim, if value length igual a 11, o que eu tô querendo saber? Se o valor representado aqui pela cláusula value, se o valor que o cara está tentando gravar aqui, representado pela variável value dentro da propriedade. Se o valor que o cara quer gravar aqui, se o length, se o tamanho, a quantidade de caracteres que ele está tentando gravar for igual a 11, que é o permitido para um CPF, concordam comigo que um CPF tem 11 dígitos? Então, se tiver 11 dígitos, o que ele faz? Pega o valor e joga para CPF. Então, aí ele permitiu. Mas e se não tiver 11? Se não tiver 11, ele não grava nada, simplesmente não deixa você gravar. Beleza? Então, por exemplo, eu não permiti o cara jogar qualquer coisa ali em cima. Então, para o cara jogar um valor de CPF ali, ele tem que passar por esse crivo, por esta regra, por esta regra encapsulada. Antes dele gravar, ele vai verificar se tem 11 caracteres. Tem? Ah, então deixa gravar. Professor, mas tem 11 caracteres, mas é um CPF válido? Claro que aí você vai fazer toda a programação de CPF válido, né? Fazer todo aquele cálculo para saber se o CPF é válido. Claro que eu não vou fazer aqui, senão vai demorar um tempão, né? E mesmo porque eu também não lembro de cabeça todo o cálculo. Beleza? Então, mas aqui você poderia fazer aquele algoritmo que valida se um CPF é válido ou não. Se ele é um CPF reconhecido pela Receita Federal. Então eu poderia colocar aqui. Se ele passar por todo o crivo de validação, eu pego essa linha aqui e executo ela. Beleza, então pode jogar o valor lá para dentro. Agora, se não for igual a 11, o que ele vai fazer? Ignora isso aqui, sai como se nada tivesse feito. Como se nada tivesse acontecido. Então, isto aqui é uma maneira de eu validar, encapsular uma regra de validação para um determinado atributo. Aqui. Entenderam? Bom, e agora, para eu fazer uma leitura, né? Eu quero ler os dados. Para eu ler os dados de um CPF, normalmente um CPF, quando eu vou gravar somente 11 dígitos. Professor, mas você não está contando os pontinhos e o tracinho? Não, senhor. Estou contando somente os dígitos. Ué, professor, mas os pontinhos e os dígitos não fazem parte do CPF? Não, senhor. Se você olhar no banco de dados lá da Receita, você vai olhar no banco de dados, os campos do banco de dados, nenhum deles tem pontinho, nenhum deles tem tracinho. Né? Não é correto você armazenar máscaras de dados em banco de dados, em nenhum tipo de persistência. Você está utilizando espaço à toa.
Porque se amanhã ou depois o cara muda a máscara, nós vamos mudar a máscara de CPF, nós aumentamos mais um dígito e aqui vai ter isso. Você está lascado, você vai ter que correr o seu banco de dados inteirinho, tirando todas as máscaras antigas e colocando as máscaras novas. Né? Então, máscara não se grava em banco de dados. Né? Então, aqui eu não estou permitindo gravar as máscaras, somente os dígitos. Professor, eu discordo de você. Tudo bem, mas aí a gente pode discutir outra hora. Mas aqui é a regra minha. Não vai ser gravado nenhum máscara de apresentação de dados. Então, eu vou gravar somente os dígitos. Mas e na hora de apresentar os dados, a hora que eu estiver lendo os dados? Bom, a hora que você estiver lendo os dados só para mostrar na tela, aí você põe a máscara que você quiser. É isso que eu vou fazer aqui no método get. Ó. A hora que ele devolver o CPF para o cara, eu vou colocar uma máscara. Então, como é que fica? Eu estou bebendo um chazinho aqui, tá? Vou fazer a mesma coisa. Estão vendo? Opa. Ó. Então, dentro do método get, quando o cara tentar ler, antes de eu dar um return, eu vou fazer assim, ó. Olha o que o tio vai fazer. Vou fazer assim, ó. Eu vou dar um return, só que olha só. Vou dar um substring pegando de 0, se eu não me engano, pegue 2. Olha lá. Não é isso? Vou pegar os 2 primeiros caracteres, vou concatenar com um ponto. É 2, não é 3, né? Lá, e vou concatenar com um ponto. Agora eu vou pegar. Vai ser uma linha grande aqui, tá, pessoal? Depois eu mando o código para vocês. Agora eu vou pegar o CPF. Vou pegar a substring dele. Vou pegar a partir do 0. Deixa eu contar aqui. 0, 1, 2. A partir do 3. Vou pegar mais 3 posições. Vou concatenar com mais um ponto, mais CPF, ponto substring. Professor, o que é substring? Comandos do C#. Deixa eu contar aqui. 0, 1, 2, 0, 1, 2. Opa, aqui não é... Aqui é 0, 1, 2, 3. Aqui é a posição 6. Vou pegar 3. Se eu não errei. Mais, agora é... traço, mais... Professor, não estou entendendo nada. Calma, velho, não expliquei ainda. CPF, vou pegar aqui, vou pegar... Eu peguei 6. Se eu não errei, devo ter errado, mas a gente vai descobrir já já. Pego 2. O que ele vai devolver para mim? Ele vai pegar um CPF sem máscara e vai devolver um CPF mascarado, né? Com máscara de apresentação de dados. Bom... Só que ele está simplesmente retornando, montando o CPF com máscara. Mas o CPF sem máscara está guardadinho lá. Então perceberam que para ele ler, eu estou passando por uma regra de validação, por um código que eu coloquei lá, e para ele gravar os dados, também está passando. Ó. Então, pessoal, quando nós falamos em encapsulamento de dados, é quando eu crio esse tipo de mecanismo. Eu quero que antes de alguém ler ou antes de alguém gravar os dados dentro de um determinado atributo, ele precisa passar por uma regra de validação qualquer. Eu tenho que submeter esse cara a alguma validação. Então, o que eu fiz? Criei uma propriedade pública que contém métodos get e set. Os métodos get são usados para quando você vai ler os dados. Aí ele vai verificar o get, o que é para fazer e faz a validação. O set serve para quando eu estiver colocando valores dentro da minha aplicação, do atributo. E aí então ele vai ver o que o set vai fazer e aplica a validação. Beleza? Então quando nós falamos em encapsulamento de dados, é disso que nós falamos. Eu criar um mecanismo onde eu consiga construir regras que vão validar se o cara pode ou não acessar e de que maneira ele pode acessar ou gravar esses dados dentro do atributo. Isto é encapsulamento. Professor, mas a gente tem que fazer em todos os campos? É recomendado fazer isso em todos os atributos. Isto é recomendado. Tá? Existem pessoas que não fazem porque isso aqui vai ser assim mesmo, porque eles utilizam outros tipos de mecanismo. O importante é você ter esse mecanismo. Né? Aí eles geram outro tipo de mecanismo que é discutível, cada um vai estudar o caso e ver como que isso pode ser feito em determinadas situações. Aqui eu vou fazer assim, aqui a gente adotou assim, mas o importante, eu tenho que ter esse mecanismo, porque o princípio da classe é esse.
A classe é responsável pelos atributos que ela carrega. Eu tenho que confiar que quando eu chamar uma classe e eu pegar um CPF dentro dela, eu tenho que ter a certeza absoluta que aquele CPF é válido. Se ele não for válido, a minha classe está furada, porque ela deixou entrar dados dentro dela não íntegros, dados furados. Só, mas veio do banco de dados, não interessa. Então, a hora que ela leu do banco de dados, que foi jogar para dentro dela, ela fala, não vou colocar não. Ah, mas está no banco de dados assim, o problema é teu. Eu fui programado para não receber CPF inválido. Se está inválido no banco de dados, alguém fez cagada. Vai lá ver. Então, todo o princípio da orientação a objeto tem esse conceito de encapsulamento, de responsabilidade sobre os dados que ela carrega. Então, o cara que projetou a classe, ele põe essa integridade. Ah, mas se ela está vindo da internet, se ela está vindo, não interessa. A hora que cair dentro dela, ela vai aplicar a restrição. E você devolve para o cara, fala, meu, esse dado aí não está incorreto, esse CPF é inválido. Esse código é inválido, essa data é inválida, esse nome não está certo, esse ID já existe, esse ID está errado. Então, é ela que vai ser responsável por tudo. A confiança que você vai ter num objeto instanciado tem que ser 100%. Se você falar, meu, eu não boto muita fé nesses dados que tem nesse objeto, não. Então, quem projetou, furou. Beleza? Então, tome muito cuidado. Isto é encapsulamento. Isto é você criar regras para acessar os dados dentro de um atributo. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Bom, isso daqui, o resto vocês vão fazer, tá? Vocês vão fazer os métodos get e set para cada atributo aqui. Desculpa, as propriedades. Notebook para mim, por favor. Tela do notebook. Beleza. Os caras estão dormindo aqui, velho. Tem uns 2, 3 dormindo lá dentro. Tem um até babando lá. Mas, ó, esses atributos aqui, vocês que vão fazer as propriedades para ele. E vocês é que vão definir quais são as regras para colocar. Aqui não pode ser mais que 30 caracteres, aqui não pode ser número negativo, nem zero, aqui o nome tem que ser com tamanho máximo tal, aqui o estado tem que ser 2 siglas, tem que ser válido para isso, para aquilo, cidade. Então, isso aqui são regras que você vai colocar. Beleza? E para finalizar, pessoal, dentro da minha classe, pessoa, né? Existe um conceito de construtor. O que é um construtor? Construtor são métodos que vão ser disparados quando eu instancio um objeto. O que são métodos, professor? Métodos definem o comportamento da classe. Método é a programação propriamente dita que você vai fazer dentro da sua classe. Métodos são ações, são operações que a sua classe deve fazer. Como que ela vai fazer essas operações? Através de código e programação C# puro. Então, cada método vai ter uma função. Como é que eu declaro um método? Você coloca o escopo de visibilidade, né? Um tipo de dados que ele vai retornar e o nome do método. Abre e fecha parênteses no final e abre e fecha chaves. Essa abrir e fechar chaves é aqui dentro que você vai escrever em código C# tudo aquilo que você deseja que este método faça. Então, se esse método eu chamei de salvar, e a intenção é que tudo que está aqui dentro vai ser salvo em algum lugar. Ele vai pegar todos esses dados que estão aqui, né? Vai pegar lá, por exemplo, montar um comando insert, fazer um insert no banco, na tabela pessoa, com os dados que estão aqui. Ou gravar em arquivo, ou gravar em qualquer outro lugar. Então, aqui eu vou montar a funcionalidade do meu método. O que eu quero que ele faça. E o que é um construtor? Ele é um método como outro qualquer. A diferença é que um construtor, ele não possui tipo de dado de retorno. E todo construtor, obrigatoriamente, deve ter o mesmo nome da classe. Todo construtor de classe é um método que possui o mesmo nome da classe, não possui tipo de dado de retorno e é sempre executado quando eu instancio um objeto desta classe. Por exemplo, quando eu fiz isso aqui, ó, quando eu dei a instrução new pessoa, neste exato momento ele executou tudo que tiver dentro
do construtor ou deste método que possui o mesmo nome da classe. Professor, mas o que a gente coloca aqui dentro? Bom, você vai colocar tudo aquilo que você deseja que seja executado e feito no momento que você instancia um objeto desta classe. Ok? Todo construtor, obrigatoriamente, tem que ter o mesmo nome da classe e ele não possui tipo de dado de retorno. E um método é um comportamento que você determina para a sua classe. As operações que essa classe vai fazer. E cada método tem a sua função. Então, por exemplo, eu tenho um método salvar que não me retorna tipo de dado nenhum. O que quer dizer void? Nada. E eu posso criar um outro método. Por exemplo, chamado excluir, que vai excluir dados e vai retornar para mim um tipo de dado inteiro. Como assim, professor? Por exemplo, eu mando ele excluir dados no banco de dados e ele vai retornar para mim quantos registros ou quantos dados foram excluídos. Então eu tenho tipo de dado de retorno e o nome do método. E sempre que eu tenho um método com um tipo de dado de retorno, eu tenho que dar um return para ele. Beleza? Bom, pessoal, nós vamos dar continuidade disso nas próximas aulas, tá? Principalmente a parte de métodos e construtores, e para a gente elaborar melhor, né, desenvolver melhor essa ideia. Então, a aula que vem nós vamos ver herança e como é que a gente monta sobrecarga de métodos e onde acontece o polimorfismo. Pessoal, um grande abraço e até a próxima.